Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos o Olá, estudos sobre o sacrifício. Mais uma vez estamos aqui reunidos, dessa vez para conversar sobre o martírio nos cristianismos de origem. E para conduzir a gente nessa conversa, a gente convidou um professor que é uma referência para a gente nessa área de estudo e em outras. Você talvez conheça, que é o Paulo Nogueira. O Paulo é professor da área de estudos de religião na PUC Campinas, doutor na faculdade de teologia pela Universidade de Heidelberg. Eu, particularmente, conheci o Paulo na internet, fuçando, assim, eu consegui achá-lo, algumas falas dele na Bíblia, em outros lugares, e aí ele falando sobre apocalipsismo, falando sobre o cristianismo primitivo. Tem alguns livros dele publicados muito legais, em diversas editoras, livros acadêmicos, mas disponíveis e acessíveis para outros públicos também. Então, Paulo, para a gente é um prazer gigante estar com você aqui. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Meu sonho é ter uma biblioteca igual a dessa dele aí no fundo, para fingir que eu sou respeitável, né? Eu não tenho nada aqui, não tem nem um livrinho para me dar uma moral. O Paulo está com uma biblioteca gigante ali. Mas, Paulo, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disposição, e por tudo que você tem produzido e tem sido edificante para nós, para o nosso país, e eu tenho certeza que hoje também vai ser muito legal. Obrigado, Davi, pela saudação, pelo convite. Agradeço o Felipe dos Anjos, o Cirilo, conhecendo aqui o Gil, e o Giovanni é um grande amigo que está também participando. Eu quero agradecer o convite, é uma honra estar nesse grupo de estudos sobre o sacrifício, né? Olá, muito interessante a proposta. Bom, com relação a essa biblioteca, você não sabe se ela é virtual, né? Se eu não baixei o paper aí. Não é meio deslocadão, assim. Mas não é minha, porque tem uma camisa do Palmeiras aqui, então é minha mesmo. É verdade. É Capaz do Palmeiras essa semana ser campeão brasileiro, hein? Tem que comemorar já, não é? As antecipações todas aí. Bom, com relação até a biblioteca, é caro, porque livro está caro. Ler é mais difícil, então li alguns, tá? E outros são a virtualidade, né? A biblioteca aponta para as coisas que você precisa saber, não é o que você já leu, mas o que você precisa saber ou revisitar, ou ler pelo menos com atenção. E esses não são muitos, infelizmente. Bem, eu agradeço muito pelo convite. Eu vou fazer uma coisa informal, como se fosse um bate-papo em sala de aula, ou sei lá. Eu fiz apontamentos e vou consultar os meus apontamentos, tá? Alguns deles eu fiz para esse encontro hoje. Mas eu tenho um texto que eu queria indicar para vocês. Quer dizer, ficaria muito feliz se vocês lessem e reagissem a ele, porque ele trata dessas questões que nós vamos discutir aqui, que está na revista Tel Literária de 2020. O texto se chama Reescrituras do Cristo, modelos de narração nas origens e além. Tá? Escrituras do Cristo, modelos de narração nas origens e além, em que eu falo dessa estruturação do cristianismo em torno a uma narrativa de um herói que morre e de heróis que morrem. Então, nós temos a morte de Jesus, que é uma referência na teologia cristã, mas não é só a morte de Jesus, a morte de apóstolos, depois os relatos dos mártires, de homens e mulheres comuns, cujas vidas são narradas, então, teologicamente, e que se espera, então, do leitor que oriente suas vidas em direção à imitação, ou, no máximo, à devoção em relação a esses mortos e seu sofrimento. Então, eu estruturei a minha fala hoje em dois pontos. Eu espero que não seja muito longo, não serei longo, mas eu preciso falar de dois pressupostos antropológicos para pensar a questão da violência e do sacrifício. Eu acho que vou fugir um pouquinho do roteiro que se usa para falar de violência.
E depois eu vou falar de cristianismo das origens e dos impactos dessas ideias do cristianismo das origens na história da recepção, tá bem? Então eu vou chegar, meu último parágrafo vai ser sobre essa semana. Então não vai ser uma fala tão arqueológica, não. Eu vou terminar falando dessa semana, aí vai ser polêmico, mas eu acho que é para isso que eu estou aqui, né? Não é para repetir o que está nos livros, mas para refletir a nossa realidade. Bem, mas é da nossa realidade que eu começo. Então, no mundo contemporâneo, nós nos assustamos com as vertentes violentas do cristianismo, em especial com movimentos evangélicos que aderem a projetos de poder de extrema-direita, armamentistas, discriminatórios, racistas e misóginos. Claro, isso nos choca e, ao meu ver, tem que nos chocar. Nós não podemos nos acostumar a isso. Por outro lado, nós pensamos sempre a religião como um espaço de promoção de paz entre as pessoas. Claro, assim deve ser. No entanto, a pervasividade das irrupções violentas nos levantam incômodas dúvidas sobre esse caráter pacifista da religião. Então, a função da religião é promover a paz? Assim, eu gostaria, eu tenho certeza, todos vocês e os que nos ouvem, mas frequentemente demais, a religião está relacionada com violência e com projetos de violência. Então, nós temos que colocar a religião no divã e discutir isso. Na modernidade, uma das formas de sobrevivência da religião na sociedade secular, onde ela não é mais bem-vinda, é exercer esse papel de promotora de paz, de diálogo, não é? De bem-estar. E o cristianismo tenta exercer esse papel com alguma dignidade, não é? Ao defender o que eu chamo de pautas emancipatórias e libertárias. Então, a única chance na sociedade secular, democrática, laica, do cristianismo exercer alguma função é aliando-se a pautas emancipatórias. Então, eu sou de origem presbiteriana, não é? Já cantei muito aquele hino famoso, que estou fazendo se sou cristão? Vocês já cantaram esse hino? É o hino da IPU. E é interessante que nós entendemos que, né, no nosso narcisismo religioso, entendemos que religião, em especial religião cristã, é um espaço de promoção de paz. Aí surgem frases, né, pérolas como: puxa, Gandhi era um pacifista, parecia um cristão. Como é que Gandhi, que não era cristão, era tão pacifista? Olha o nível de narcisismo da nossa religião, não é isso? Ou então, a ideia de que o crente é diferente. Esse moto é mais antigo, mas ele pode também ser transferido para os espaços libertários, não é? Nós somos diferentes, nós promovemos a paz. Como é que o cristianismo não promoveria a paz? É impossível que ele não o fizesse. O fato é que raramente encaramos o potencial disruptivo e violento da religião. Não é? Se a gente vai para a religião vivida, para a religião do dia a dia, ela é muito violenta. Então, nós temos praticado, ao meu ver, uma imagem asséptica, ingênua, quando não narcisista, em relação à tradição cristã. Eu falo de mim mesmo, tá? Não estou apontando o dedo para ninguém, não. Eu sempre fico questionando essa coisa, o evangélico se aliou à extrema-direita. Eu digo, não, mas os evangélicos são plurais, nem todos os evangélicos seguem os líderes evangélicos que apoiam o tal líder, enfim. A gente sempre fica tentando encontrar as escapatórias, mas em algum momento o divã nos chama. Também nós nos recusamos a explorar as possibilidades de estudo da origem da religião. Então, como é que lá na origem da religião se configura a relação com a violência? E no caso, com uma das práticas, se não a prática mais antiga, a prática primeira de toda a religião, que seria o sacrifício, a substituição de uma vida por outra vida.
provavelmente de um animal por outro animal, de um humano por outro humano, enfim. Mas falar de origens da religião é um tabu na academia hoje, devido ao exacerbado historicismo. Aí eles falam, tem gente que tem ansiedade de origens, né? Afinal de contas, não há evidências para se reconstruir origens, ou a origem. Isso seria resquício de certa ciência do século XIX. Bem, por outro lado, eu perguntaria, mas também pensar sobre as origens, buscar quadros hipotéticos para entender as origens, ou melhor, resistir a essa busca pelas origens, não seria também uma recusa ao divã? Ou pensar que religião surgiu apenas nas sociedades ditas históricas, não é? Nos impérios, na Mesopotâmia, no Egito, ou onde mais for, como fruto de relações políticas ou econômicas, ou então como um desejo romântico pelo sagrado, absolutamente ahistórico, também me parece evocar, então, o medo daqueles que se recusam à análise, à pergunta pelas incômodas origens. Então, quando eu falo de origens aqui, eu me refiro a 2 ou 3 autores, que não tem nada de dogmático, mas que não se omitem à pergunta: quando é que a sociedade humana passa, então, né? Quando é que o Homo sapiens, vamos lá, atrás, né? 200 mil anos atrás, 300 mil anos atrás, ou entre esse período e, sei lá, a última migração da África, ali 70 mil antes do tempo presente, onde é que se dá a origem disso que a gente chama cultura, linguagem, religião? Quer dizer, um tripé de coisas, arte, não é? A gente não pode separar. Esses âmbitos não estão separados, quer dizer, não estão separados até a Idade Média, né? O que é arte, o que é religião na Idade Média? Quanto mais, então, na pré-história. Você não tem o sacerdote, você não tem o artista, você não tem o erudito. Então, as produções simbólicas, essas que são, que a gente chama de estéticas, que a gente chama de religiosas, que a gente chama de linguísticas, simbólicas, elas estão todas concentradas em ações rituais, em ações de substituição ou de representação nas origens. Ou seja, há um momento em que nós começamos a pensar o mundo e o nosso destino. Bem, sabe-se lá o que vamos encontrar, né? Então, não se trata, nessa minha digressão, vou fazer isso aqui em 15 minutinhos, tá? De uma proposta positivista sobre as origens, a partir de fatos objetivos, mas sim de quadros possíveis e plausíveis de elementos fundamentais que nos habitam, né, na nossa psique e na nossa história distante, e que sobrevivem, provavelmente, em nós ainda em reminiscências. Há várias hipóteses sobre a origem da cultura, e quando falamos da origem da cultura, falamos de origem da linguagem, da arte e da religião. Novamente, retomo essa questão, que elas não se separam, tá bem? E, claro, essas origens estariam relacionadas, então, com a violência. Então, o primeiro enfoque que eu vou tratar, eu não vou ficar me referindo muito aos autores para não aborrecer o público, eu vou escrever sobre isso muito em breve, e com toda a documentação e tal, mas há uma hipótese, o expoente é Christoph Türke, entre outros, que insistem que religião é a consequência, a reação a um evento traumático. Então, nós começamos a nos dar conta de nós mesmos, de nossa finitude, da morte, e começamos, então, a nos articular na primeira e na mais elementar simbolização diante de um evento traumático. E esse evento traumático é o sagrado. Não é? Geralmente, Javé não é? Ele é assustador, não é isso? Essas reminiscências estão na Bíblia também. O Senhor é terrível, não é? Ele é aquele. Primeiro, ele é manifestado, expresso como uma interjeição, aquilo ali, aquilo que me assusta. Esse evento traumático, obviamente, nunca saberemos qual foi, não é? Um predador,
um abalo sísmico, um tsunami, um vulcão, ou uma tribo que nos invade violentamente. Então, surge, em reação a esse evento traumático, uma tentativa de controlar esse evento traumático, cuja origem é incontornável e incontrolável. Então, tomando as ideias de Freud, né, do retorno ao traumático, e de que nós repetimos aquilo, e repetimos imitando aquilo que nos causa o trauma, por meio da repetição compulsiva, os seres humanos, Homo sapiens, desenvolveu ritos por meio dos quais ele repete aquilo que lhe causa dor, que lhe causa pavor, o pavoroso. Então, as primeiras formas religiosas não seriam os louvores, não seria a meditação, mas sim o sacrifício sangrento, como repetição do evento traumático. Forma de, repetindo sistematicamente a origem do trauma, obter algum controle sobre ele e algum conforto. Então, na repetição do sacrifício, o trauma, o pavoroso, retorna, mas retorna rotineiramente. Então, surgem relações espaciais, os lugares sagrados. Os templos ganham marcadores, o tempo do sacrifício. E as exclamações, aquele lá, aquele pavoroso, ganham os primeiros verbos e objetos. Então, surge também daí a linguagem. Tem um teórico russo de final do século XIX, Veselovsky, que diz que toda a produção artística e cultural se origina de sacrifícios primitivos, né? Então, dos cânticos, do sacrifício surge a música, da declamação, a literatura, não é? As artes plásticas, da composição dos espaços sagrados, o teatro, da encenação sacerdotal, enfim. É uma teoria muito, muito interessante. Então, o sacrifício, nesse sentido, estaria na origem da cultura. É um sistema de substituição, já dizia Nietzsche, não é? Que cria também sistemas de valores, porque você tem que pagar ou substituir por equivalências e por meio de deslocamentos. Tá bem? Então, dito isso, a violência está no cerne da religião. Eu acho que eu consigo, nessa primeira introdução, pelo menos pontuar essa primeira hipótese. Passo para uma segunda agora, de uma outra vertente teórica, mais relacionada a Georges Bataille, meu amigo Catenacci, que está aqui, e o Martim também, não me deixam mentir sozinho, já demos até um curso sobre esse assunto, não é? Há maluco para tudo no mundo, um curso sobre Bataille e a religião, não é? Mas apareceram 8, 9 pessoas interessadas em estudar Bataille e a religião, foi divertidíssimo. Então, essa vertente teórica, que, ao meu ver, pode dialogar com a primeira, mostra que o sacrifício, mas aqui também o erotismo, aliás, o livro de Bataille, O Erotismo, é um livro muito mais sobre o sacrifício e a violência sagrada do que sobre o erotismo como entendemos, né? Então, o sacrifício, entendido aí também o erotismo, se apresenta como uma tentativa sempre frustrada, de restabelecer a nossa animalidade perdida, né? Então, Bataille diz que religião é o animal, é a imanência do animal. O animal, ele não distingue entre sujeito e objeto, tá? O animal, ele simplesmente ele é pura imanência. Então, a morte da vítima devolve essa mesma vítima ao mundo da continuidade, ou seja, quando você, então, suspende as existências individuais. Você, por meio da morte da vítima e por meio da morte dessa própria vítima, é devolvida a uma continuidade com o mundo, ao tempo da conexão total entre as formas de vida, antes da consciência de qualquer cisão. Cisão provocada pelo mundo do trabalho e seus interditos. Então, é o trabalho que nos cria a cultura, não é? Porque para trabalhar eu preciso controlar o desejo sexual e preciso controlar
a violência no bando. Eu preciso criar relações produtivas, que não sejam as relações de excesso e de desperdício. Eu crio, por meio do trabalho, estabelecimento de relações sujeito-objeto, né? E também de relações transcendentes com o sagrado. No mundo do trabalho, eu perco definitivamente a imanência e a animalidade. Mas as reminiscências dessa violência e desse erotismo fundantes seguem na psique e na vida social. Segundo essas duas abordagens, eu acho que esse é o ponto, tá? O quanto eu uso corretamente essas teorias me interessa agora. Até porque eu fiz isso muito brevemente, eu teria que percorrer os textos, não é o caso agora. Mas, para o meu argumento, eu acho que bastam essas duas referências. Então, essas abordagens nos permitem pensar que religião se relaciona com forças selvagens e disruptivas. Fala-se, inclusive, em Bataille, de um sagrado sinistro, porque dentro do sistema religioso propriamente dito, quando você já perdeu a imanência e a animalidade, quando você está no mundo da cultura, não é? Separa-se o sagrado do profano. Mas dentro do sagrado, de acordo com Caillois e com Bataille, existe uma vertente sinistra. O sagrado não é sempre belo, transcendente, moral, salvífico. O sagrado também tem elementos violentos, impuros, abjetos, monstruosos, pensemos no demoníaco, não é? Que está no universo do sagrado, porque se opõe ao profano. Então, a característica do sagrado é opor-se ao profano, ao cotidiano, ao uso comum. E dentro desse sagrado há toda uma esfera sinistra que nós solenemente ignoramos. Então, nessa noção completa de sagrado, que inclui os elementos tradicionais, salvíficos, beatíficos, luminosos, e aqueles das profundezas e disruptivos, não é? Nós podemos compreender melhor nossas tensões no mundo da religião. Ou seja, a religião é um complexo amplo demais, um campo minado. Então, eu faço uma definição, para efeito da nossa conversa, de religião. Olha aqui, né? Num bate-papo aqui, ousar definir religião. Mas só para esse efeito, que depois vocês não citem e joguem fora essa definição, porque ela só vale para a nossa conversa, que a gente tem que chegar nessa semana, lembra? Tudo esse arrazoado aqui é para chegar nessa semana, não é? Não tem uma história da religião, de fato, aqui. A semana é essa da eleição agora. Vamos lá. Essa, não é por caso alguém nos ouça daqui a um tempo, é a semana que antecede o segundo turno, tá, gente? Religião é uma potência anímica que nos conecta com a nossa animalidade profunda e que anseia por nossa imanência total. No entanto, animalidade e imanência perdidas. É uma conexão com um mundo tal que, ou melhor, com um mundo que ainda não podia ser percebido, por não haver sujeito e objeto, porque tão potente. Ou seja, o que é religião? Essa potência anímica perdida, deslocada, que agora tem que encontrar saídas atrás de uma reunião com a imanência da vida, uma imanência, no entanto, perdida. Veja que se inverte, né? Não é recuperar via transcendência. A transcendência é o desvio que atrapalha. A gente tenta reencontrar a imanência da nossa animalidade quando não havia sujeito e objeto. Como diz o Bataille, quando um animal que devora outro animal é como água dentro de águas. Bem? Desta forma, a religião vive, daí em diante, de deslocamentos. Tá? Deslocamento, no sentido freudiano, para falar de uma coisa, você fala de outra. Toda comunicação humana é isso, toda simbolização é isso, e religião sempre é isso, vamos falar de uma coisa em termos de outra, por meio dos deslocamentos. Religião pode também, rapidamente, agora como elemento psíquico, anímico, pode rapidamente explodir em movimentos
quando eu falo de movimento, não é movimento social, mas em espasmos, em coisas que vêm do fundo da psique, em espasmos fascistas. Quando eu falo em fascista, aqui é também nesse elemento, nesse sentido elementar, tá bem? Ou seja, a religião é uma potência psíquica, anímica, cultural, tão forte que se você empurrar ela um pouquinho para cá, ela assume essa direção. Ou seja, religião é uma coisa perigosa, perigosa. Pode ser muito salvífica, emancipadora, mas se empurrar um pouquinho para cá, ela se torna perigosa. E a religião, por fim, repito essa tese negativa de Bataille, ela fracassa sempre, pois a animalidade se perdeu para sempre. Não somos natureza. Aliás, falar em natureza, né, nomear natureza, já significa que nós a perdemos. Religião é coisa fundamental, perigosa, inevitável, e que deve ser examinada e cultivada sempre. Ela nos constitui, mas pode nos destruir. Eu vou fazer aqui uma comparação também totalmente gratuita. Eu penso na religião como uma pulsão, uma trib, no sentido freudiano, essa pulsão, não é? Que ela tem que achar uma vazão. Se ela não acha vazão, ela vira N coisas. Então, essa necessidade de reconexão, né? De reencontrar essa origem perdida, definitivamente perdida, ela precisa achar caminho, ela precisa ser cuidada. Ela precisa ser cuidada. Não festejada com antecedência, não. Bom, até aqui a minha triste, lúgubre e pessimista introdução, né? Então, agora eu passo para o cristianismo, tá bem? A segunda parte aqui da minha fala. E o cristianismo? O cristianismo não deveria representar o fim dos ciclos dos sacrifícios? Não deveríamos agora, na segunda parte da minha exposição, encontrar esperança, luz? Não superamos a violência, seja de forma jurídica, transcendental ou metafísica? A nossa condição de seres apavorados e devedores, de devedores e sacrificantes, não superamos essa condição no cristianismo e no evangelho? Muito bem. Então, nessa problemática, o cristianismo oferece dificuldades ímpares. Precisamos fazer um segundo relato de origem. Bem, e agora temos mais documentação, né? Eu me sinto mais à vontade nessa parte do que na primeira. Mas a primeira é fundamental para o meu argumento. O cristianismo primitivo nos oferece um problema de fundo. Eu queria compartilhar com vocês. Há um relativo consenso na pesquisa de que o cristianismo primitivo se origina de grupos subalternos, ou chamados grupos populares, as classes baixas, né? Vamos usar o termo mais adequado, que eu acho que é grupos subalternos. Os primeiros cristãos, sejam os camponeses, mas principalmente os urbanos, eles pertencem a esse povão, escravos, libertos, diaristas, pequenos funcionários, pequenos artesãos, né? Portanto, eles frequentam a cultura popular do Império Romano. Mas aí está o problema. Eles destoam no seu ethos do ethos popular, né, do que se espera das classes baixas. O cristianismo primitivo, curiosamente, né, não sendo elitista, não sendo sacerdotal, não sendo sectário, o cristianismo primitivo não era uma seita, era uma religião pequena, mas do povo, de gente comum. Então, ele adota uma postura rigorosa em relação ao corpo, ou seja, ele pratica ascese. Por que é que um grupo popular pratica ascese? E essa ascese se reflete em fantasias de violência, né, na forma como elabora suas próprias experiências de violência, em ficções, em narrativas, ou seja, é um grupo religioso que gasta tempo e
tempo e dinheiro que não tem, porque eles não têm recursos. Os primeiros cristãos escrevem textos para falar sobre a morte e sobre mortos. E mortos que morreram violentamente, foram executados violenta, injustamente. Essa é a primeira fantasia, fantasias de violência. E a outra, uma fantasia que eu considero análoga, as fantasias de absoluto controle sobre a sexualidade. Tá. Vocês me perguntam, como é que você explica isso? Eu não sei. Eu não sei. Como é que um grupo subalterno, que é da cultura popular do Mediterrâneo, controla o corpo com fantasias de violência, quer dizer, os seus heróis são heróis esquartejados. Não é? Se lermos a literatura até o terceiro século adentro, o cristianismo produz uma considerável quantidade de textos cujos heróis são mortos que morrem com requintes de crueldade. E fantasias de controle sobre a sexualidade. A ascese. Não é? A ascese. Então, o ideal dos cristãos, claro, o ideal literário, a fantasia, a projeção, da grande literatura apócrifa do segundo século é de que até os casados se abstenham de sexo. Tá bem? Eles se tornam, eles são ascetas nesse sentido. A virgindade como valor. Nós pegamos os Atos de Paulo, fiz uma tradução que saiu pela Paulus esse ano, tem as bem-aventuranças de Paulo, são 10 bem-aventuranças, 4 ou 5 se referem à virgindade como valor. Tá? A encrateia, o controle de si mesmo. O encratismo. É muito curioso isso, que um grupo popular diga isso. E vejam, essa abstinência do sexo, essa condenação do sexo, não vem do judaísmo, definitivamente. Não há essa ênfase na tradição sinótica mais antiga. O judaísmo tem regras de pureza, mas não tem ascetismo sexual de forma alguma, muito menos como os cristãos o propõem. Agora, tem uma questão na linguagem. Aqui eu queria falar um pouquinho sobre as metáforas adotadas pelos primeiros cristãos. Tem uma teoria de projeção metafórica que diz que, conforme as metáforas que você escolhe para se expressar sobre um assunto, você molda a sua relação com aquele assunto. Não é? Por exemplo, tem um pessoal da sociologia que fala de religião como um mercado de bens simbólicos. O pastor é quase que um comerciante de bens simbólicos. O que você encontra lá, quando você fala de religião nesses termos? Bens, né? Valores, trocas, clientes, comércio. Né? Porque essa é a metáfora adotada. Então, você vai encontrar essas coisas. O cristianismo primitivo, ele adota uma metafórica sacerdotal, militar, violenta e exclusivista, né? Que estabelece relações idealizadas nos campos micro e macro. Vou tornar isso aqui bem claro. Os cristãos são os que combatem o bom combate. Os cristãos são soldados de Cristo. Eles têm a armadura do Espírito. Correto? Cristo que foi Jesus de Nazaré, né, que foi executado pelos romanos, crucificado, ele no Apocalipse 19 é um general poderoso, impiedoso, que pratica o massacre, né, das hostes inimigas, um banho de sangue. Quando vamos para os Atos de Paulo, Nero manda trazer Paulo para a corte e o entrevista. E Nero pergunta: é você que está regimentando soldados dentre os meus súditos? E Paulo diz: sim, estou arregimentando soldados para o exército de Cristo. E tu também, se quiseres, podes te alistar em suas fileiras. Então, existe uma recorrente, eu dei aqui 2 ou 3 exemplos, mas se vocês examinarem o seu Novo Testamento e os demais textos cristãos desse período, os cristãos adotam uma metafórica militar. De onde vem essa metafórica militar? Da apocalíptica judaica. Né? A apocalíptica tem um enredo dualista, tem pretensões de domínio, é uma literatura étnica,
dentro de contextos de opressão. Pensamos na opressão dos Seleustas no segundo século, ou dos romanos. Então, os judeus têm fantasias e desejos de retomada de poder dos romanos e de independência nacional, de independência religiosa. E aí vem, então, essa fantasia de domínio, fantasia de vingança e a idealização de heróis mortos. Então, me parece que a transição dessas ideias religiosas de um grupo étnico, dos judeus ou dos asmoneus, né, de grupos sacerdotais ou de grupos laicos mais engajados, a transferência disso para um grupo multiétnico de subalternos é muito curioso. Então, que cristãos que não defendem uma pátria, que não têm qualquer pretensão de reconstituição de uma autonomia do seu povo, adotem eles mesmos uma linguagem bélica dualista. Mas deslocam, ao meu ver, essa linguagem bélica dualista, dando-lhe amplitude. O outro lado da moeda, as duas coisas andam lado a lado, é o controle ascético do corpo e a consequente dominação do elemento feminino. Afinal de contas, soldados são todos homens, são de alguma forma ascetas, e quando realizam o seu desejo, o fazem violentamente. Então, há uma relação intrínseca entre fantasias de dominação, que são fantasias violentas, e a disciplina ascética. Existem algumas imagens, eu não vou mostrar hoje por questão de tempo, senão a gente vai interpretar as imagens e pode se demorar. Eu tirei umas fotos no Museu de Afrodísias, onde há uns relevos que mostram os imperadores romanos e as províncias romanas por eles conquistadas. Então, você tem o imperador, por exemplo, Cláudio, e a Bretanha, não é? E todas as províncias subjugadas pelos imperadores são representadas por mulheres de joelhos, encarceradas, submetidas ou presas pelos cabelos, né? E também tem a famosa moeda cunhada no tempo de Vespasiano para comemorar a destruição de Jerusalém, que é a Iudeia capta, Judeia feita cativa. Então, está lá o homem, que é o Vespasiano, em pé, uma palmeira, e do lado de lá da palmeira, uma mulher humilhada, encolhida, de joelhos, com os joelhos dobrados, que é a Judéia. Então, você representa aquele que é submetido como uma mulher. Então, as três coisas caminham juntas. Violência, o ideal da violência, o controle do corpo e a subjugação da mulher. Porque o ideal militar, essa militarização do imaginário, das imagens, elas são militares, masculinas, misóginas, etc. Então, o cristianismo do segundo século tem como temas centrais, nos atos apócrifos, a ascese sexual, fantasias de violência, e esses enredos são invertidos e deslocados o tempo inteiro. Mas vejam, a questão está nos evangelhos também, tá? Então, nós temos 4 evangelhos, e nos 4 evangelhos, o herói é o que morre. O herói é aquele que sofre o martírio, né, nesse sentido. Independente de como depois os evangelhos interpretam. Curiosamente, o evangelho que não tem o ápice na morte e ressurreição de Jesus, o evangelho de Tomé, ele não entra no cânone, correto? Porque ele não tem a idealização do morto. Até eu falo disso no meu artigo, Reescrituras do Cristo, que existe um modelo de evangelho que não tem a idealização do Cristo morto. Mas esse não é um enredo que pega na história da recepção. Seguindo aqui. Então, a morte do justo é transformada em valor e objeto de devoção. Depois, não é mais o Cristo ou os apóstolos que morrem, mas sim homens e mulheres comuns, inclusive mulheres, muitas mulheres, como nas atas dos mártires. Pensando aqui
né, em Blandina, os Mártires de Lyon, ou em Perpétua e Felicidade, que morreram em Cartago em 204. Então, a plasticidade da violência que se efetiva no corpo do mártir. E é interessante que, nesse sofrimento, a sexualidade é problematizada, e o gênero também, porque essas mulheres são transformadas em andrógenos. Eu precisaria de mais tempo para explicar isso, mas em sonhos ou em ficção, essas mulheres são masculinizadas. Elas são apresentadas como homens. Ou seja, seria isso uma erotização do corpo que sofre violência? Então, há uma idealização do mártir, daquele que sofre e que morre. Quando o cristianismo não passa mais por perseguições, a partir do quarto século, com Constantino, depois com Teodósio, o cristianismo não passa por perseguições, idealiza-se o monge que vai ao deserto, né, no Egito, e o verbo ali, é claro, ele vai para se mortificar. Ele vai para se mortificar. Ele pratica violência contra si mesmo. Então, Antão, né, o pai do deserto, ele dorme em túmulos no deserto do Egito, onde ele é fustigado por demônios. Então, qual a relação disso com o fascínio pelo autorismo? Desculpe. Qual a relação desse culto à vítima da morte violenta com o fascínio pelo autoritarismo e por ideais de costumes ascéticos? Pergunto. Essa pergunta eu vou deixar no ar. Eu conduzi um argumento aqui, claro, é um argumento que pode ser frágil, porque eu fiz uma transição muito rápida do mundo antigo para o mundo contemporâneo, mas vamos imaginar que as estruturas culturais tenham uma longa duração. O fascínio pelo autoritarismo e por ideais de costumes ascéticos. Reflexões finais. Estou já nos últimos 2 minutinhos, tá? Então, o cristianismo, ele idealiza o sofrimento, a vítima, o corpo do mártir, em sua materialidade, mas também inverte simbolicamente o papel ao criar e desenvolver fantasias de domínio e vingança. Tá? Ou seja, as duas coisas acontecem juntas. Ao mesmo tempo que eu coloco a minha devoção sobre o corpo do que morre, os ideais de vingança, as projeções de vingança, elas são proporcionalmente poderosas. Há um voyeurismo às avessas e o desejo pelo corpo proibido e casto. Há um fascínio pelas relíquias. Né? Se a gente pensar na cultura popular que se segue, na Antiguidade Tardia, no mundo medieval, os santos são aqueles que fazem milagres, que têm virtudes, que têm comunhão com Deus, mas também sofrem de morte violenta. E depois as comunidades se comunicam com as suas relíquias, com seus ossos. Há uma comunhão com os mortos, que é muito impressionante se a gente lê a história do cristianismo pela cultura popular. Eu fico imaginando se filmes de mortos-vivos só pudessem encontrar eco numa cultura cristã, que tem um fascínio pela morte. Eu, como já leio esses textos antigos, eu não curto os mortos-vivos, mas muita gente, né, chega em casa depois de um dia de trabalho e vai assistir o quê? Uns 5 episódios dos Walking Dead, não é isso? Então, o fascínio pelos projetos mórbidos de poder mora ao lado. Seria uma característica cristã dos evangélicos primeiro. E vejam, não reproduzo preconceitos, porque sou evangélico e resisto à ideia de que os evangélicos o façam prioritariamente. Mas talvez devamos, por 2 minutos aqui, imaginar que sim. Porque a pobreza do nosso universo simbólico não nos oferece alternativas para os deslocamentos. Não nos alimenta a imaginação para o escape. Como nós não temos imaginação, somos anicônicos, né?
nós não podemos ter imagens, não temos santos. A nossa violência está aí, à solta, à disposição para ser raptada e alistada por líderes abjetos. Não temos as encruzilhadas, os Exus de esquerda, não temos os santos esfolados, não temos ossos dos santos guardados no relicário em nossas igrejas. Sequer comemos ritualmente os nossos inimigos. Só nos resta, portanto, tentar fugir do óbvio, que é o alistamento nas fileiras do menos qualificado. O custo de nossa pobreza estética e simbólica é a nossa vida, na qual somos sacrificados. Muito obrigado. Bom, encerro aqui a exposição formal. Estou à disposição para conversar com vocês. Obrigado, professor, pela aula, pela palestra, bastante densa. Tem bastante coisa para a gente discutir, conversar. A todo mundo que estiver aí presente no Zoom, só levantar a mãozinha que a gente pode... Vocês têm disponibilidade para perguntar para o professor aí. O Gil brincou, falou que devo pegar os 3 pontos da pregação de domingo. E o Alonso Gonçalves agradeceu aí, disse que foi muito Alonso, bom ouvir o senhor, professor. Como é que você está? Prazer saber que você está aí. Eu vou tentar abrir com uma primeira pergunta, que vamos tentar trazer um pouquinho para o nosso campo de diálogo, e depois a gente volta para a discussão mais aberta, que é como se relaciona a literatura, e especificamente a literatura do Novo Testamento, dentro dessa construção conceitual de religião, quanto fundada pela violência, com as marcas da ascese, da não sexualização, da militarização, enfim. Então, como que a literatura do Novo Testamento se encaixa nesse quadro que você pintou sobre a religião? Também. Então, a literatura do Novo Testamento, vejam só, eu estou aqui reduzindo a um eixo, né, a outros possíveis. Claro, nós temos as esperanças escatológicas, o túmulo vazio, as aparições do ressuscitado. Em Romanos 8, a natureza gemendo, né, pela redenção, não é isso? Nós temos muita coisa. Eu escolhi um eixo, um eixo que eu acho que deve ser explorado. Porque o meu problema é a violência, então eu preciso dialogar com esse eixo em especial. Mas o Novo Testamento é o ponto de partida, né? Porque no Novo Testamento nós temos narrativas, 4 narrativas muito poderosas que apontam para o Cristo. Apontam para o Cristo. Se nós pegarmos o esquema sinótico, em Marcos ali, Jesus faz milagres e não é entendido, ele prega e não é entendido, e aí ele faz 3 anúncios da paixão, tudo aponta para a sua execução, para a sua morte, né? Ou seja, ele é apresentado como uma vítima sacrificial, como vítima do poder romano, mas cujo sentido vai além, né? Porque ele morre pelos demais. Ele é vítima, ele é mártir e ele é sacrifício. No Evangelho de João isso é muito mais enfatizado. Quando vamos para o Apocalipse de João, que é o texto que eu amo, tá, gente? É o texto que eu mais li, é o texto sobre o qual menos escrevi porque ele me angustia. Eu estou enrolando para fazer um comentário porque eu preciso pôr uns pingos nos i para mim mesmo. Mas o Apocalipse de João, ele é um texto profundamente violento, né? Veja só, de minoria religiosa, cultura popular, poder zero. Concretamente, só sabemos da morte de uma pessoa no Apocalipse, que é o tal do Antipas.
Não há nome de nenhum outro mártir. O conceito mártir nem é o conceito técnico de mártir ainda. Mas ele vê nos céus multidões de pessoas que provavelmente são os vivos hoje, que amanhã serão dignificados, gente que sofre, né? Mas o Apocalipse rapidamente transforma o Cristo num executor de pragas que são sequências de vingança, né? E de uma vingança cósmica, que atinge os rios, os mares, os astros, terremotos, mexe, é uma vingança tal que mexe com a estrutura do cosmos. Eu fiz minha tese em Heidelberg sobre o Apocalipse 18, e tem lá uma voz que diz, não é, que o povo de Deus deveria pagar a Babilônia, vingar-se de Babilônia e dar-lhe a ela o triplo do que ela fez de mal. E eu escrevi lá na minha tese, né, olha, há sentimentos de vingança entre os cristãos projetados ali no texto. Olha, na Alemanha são 6 leitores, né? 6 professores leem a sua tese com poder de veto. 2 ou 3 deles escreveram protestando contra o uso do termo vingança, né? Como assim vingança? É um tema tabu para nós. Cristãos têm vingança, sentimentos de vingança, praticam vingança? Não, nós praticamos justiça, não é isso? Mas o Apocalipse, ele é extremamente violento. E tem que ser, porque ele é um texto que provoca catarse, reações emocionais. Ele não é um texto de projeção teológica racional. Ele não tem um projeto para a sociedade. A gente transforma o Apocalipse num livro né, de planejamento estratégico do partido ou da igreja, ou de ação social da igreja. Não é isso. Diante do medo, diante da violência, qualquer que seja, não é? Se matar uma só pessoa da tua igreja, você vai se sentir com muito medo e com muita indignação. Mas aí você transforma essa narrativa numa grande purgação do cosmo. O cosmo agora vai passar por processos de purgação por conta das injustiças feitas. É uma execução violenta. E o Cristo é transformado num general. E é interessante que o Apocalipse poderia terminar no capítulo 19. Não. Ele retoma o cenário com o diabo sendo preso por 1000 anos, paz na terra, os cristãos, os judeus, exercem o poder por 1000 anos, o diabo é solto, junta os povos para a guerra, e aí de novo tem guerra e lago de fogo e enxofre. 2 juízos, por falta de um, tem 2 juízos no texto. Por que haverá 2 juízos no futuro? Não, gente, não é para ler o Apocalipse mais assim, no século XXI. É porque ele quer que o leitor tenha uma experiência de purgação, que ele experimente esse sofrimento e o bote para fora nessa experiência religiosa visionária. Tá? Então, esses itens, Davi, estão no texto. Eles estão no Novo Testamento. Os Apocalipses e os Atos Apócrifos, os Apocalipses Apócrifos e os Atos Apócrifos, eles desenvolvem a sua maneira. Os Apocalipses de Pedro e de Paulo, entre terceiro e quarto séculos, entre segundo e quarto séculos, desculpe, eles fazem esse jogo da violência de outra forma. Novamente aí, o elemento de obsessão pela morte, né? Porque são apocalipses de visita aos céus e aos infernos. Eles não são escatológicos, eles visitam o local de retribuição dos justos e o local de punição dos ímpios. Com uma linguagem muito violenta, né? com toda essa coisa que a gente lê depois no Dante, mas no Dante está colocado com toda uma elegância. Né? Nos Atos Apócrifos é muito cruel o relato, né, de como as pessoas são punidas. Então, o cristianismo ele tem sempre um tom de dialogar com a experiência humana no seu aspecto de violência. Talvez uma forma de dizer não à violência, de não varrer isso para debaixo do tapete. Não é? Assisti domingo agora o filme 1985, vocês assistiram? Com o Darín, um filme argentino, muito fascinante. Não é? O julgamento lá dos generais e ex-presidentes da Argentina pelas torturas cometidas. O Chile tem N formas
desculpem, N filmes sobre a violência, a tortura praticada na ditadura de Pinochet, né? No Brasil, a gente varre o tema para debaixo do tapete, a gente não fala muito sobre ele. Claro que há também, mas me parece que na Argentina e no Chile muito mais, né? Então, esses filmes, eles servem para a gente experimentar de novo isso e trabalhar isso, né? Para hoje, para frente. Aí eu comentei com um colega argentino sobre esse filme, ele falou, eu não vou assistir. Porque para ele dói, né? Eu assisti como brasileiro. O Marighella, eu já não assisti. E assim, tocamos. Não sei se eu respondo. Vai estar no Novo Testamento também, né? Entre tantas outras coisas. É o fio que eu escolhi, tá? Para a nossa reflexão aqui. O Alonso fez uma pergunta aqui, e aí eu vou lê-la, está no chat, que é: qual a suspeita sobre o controle do corpo e do sexo no cristianismo? Qual sua suspeita, né, sobre o controle do corpo e do sexo no cristianismo primitivo, uma vez que não teve origem no judaísmo? Você tem um palpite? Afonso, obrigado pela pergunta, porque é a pergunta que eu me faço. Tá? O Alonso falou que está assistindo aos poucos para processar tá bom. o filme. E mande suas reações, por favor, porque o que a gente está fazendo aqui é um exercício de pensar juntos, tá? Isso aqui não está pronto, é uma reflexão muito aberta que eu trouxe para vocês. Mas é o que está me inquietando. Então, por que é que os cristãos têm uma fantasia de controle do corpo? Bom, em primeiro lugar, eles têm essas fantasias porque eles não controlam seus corpos. A primeira boa notícia é essa. Eles eram pessoas normais, como qualquer um de nós aqui, como as pessoas que a gente encontra na rua. Tá? O professor Klaus Berger, que foi o meu orientador de tese, ele ria muito quando ele ia para aquelas parêneses paulinas e deutero-paulinas, né, no Novo Testamento, e dizia, fiquem tranquilos, porque há um excesso de exortações para a pureza sexual, exatamente porque as pessoas não a seguiam. Tá bem? As pessoas, elas tinham desejos, eram normais. Então, não precisamos imaginar que eles eram santos e nós, pecadores. Eles tinham as mesmas angústias que nós, porque eles as expressam nas proibições, nas parêneses, né? Mas a fantasia de matronas que vivem com seus esposos como se não vivessem, quer dizer. E também não é por puritanismo, tá? Eu vou aqui para responder ao Alonso, para mostrar que o problema é mais grave do que parece. Não é um puritanismo, porque a Maximila, ela não quer mais dormir com Egeates, o seu esposo, nos Atos de André. Ela não quer mais sexo no casamento dela. E ela vai dormir aos pés do apóstolo André, eles formam um casal edênico, não tem sexo. Então ela vai dormir aos pés de André. Agora, o marido é louco por ela, e é um general violento. Então o que ela faz? Ela coloca uma escrava para dormir com o marido. E o marido não se dá conta que à noite ele tem uma relação com a escrava. Então não se trata de puritanismo, né? Porque numa postura puritana, como assim? Né? Você coloca a escrava para... Aliás, essa escrava, depois ela sofre consequências muito, muito pesadas da decisão da matrona. Tá bem? Então, há um desconforto com o corpo. Mas ele é projetado. Por quê? Primeiro, os cristãos não viviam nas vilas das elites. Então, nós temos casais de elite de Éfeso, né, por exemplo, ou de Roma. As concubinas do prefeito de Roma, segundo os Atos de Pedro, se convertem e abandonam o leito, a alcova, né, do prefeito de Roma. E por isso ele manda executar Pedro. Tá? Então, por que essas fantasias de superação do corpo? Podemos ter várias hipóteses, né? A mais simples, talvez, mas a menos satisfatória, seria a sociológica, porque talvez os cristãos viessem realmente das classes baixas, alguns tivessem sido escravos, o escravo ele não tem poder sobre o seu próprio corpo, ele está à mercê do seu senhor, da sua senhora, ele também é um objeto da disposição do desejo sexual,
de outra pessoa. Então, talvez para ele o ideal fosse uma vida sem sexo. Mas isso é muito simples e não cobre todo o campo da nossa investigação. Talvez um grande desconforto com o corpo. Talvez fosse um discurso de época, tá? De que a sexualidade é um problema. Isso também foi assim no século XIX, na Inglaterra vitoriana. É um problema dos usos e costumes evangélicos, né? Façamos para nós essa pergunta. Por que para nós a sexualidade é um problema? Né? Ou foi um problema, não sei. Por que os evangélicos se colocam tantos fardos? Não sei se colocam mais. Por que nós estamos, e quando falo nós aqui no geral, defendendo uma pauta de costumes? Né? É a nossa pergunta. Por que o sexo é um problema para nós? É um problema para esses pontos. O fato é que todas as culturas impõem limitações, restrições, tabus ao sexo. Você nunca faz sexo indefinidamente. O sexo tem a ver com fronteiras do corpo e da sociedade. Todas as sociedades têm regras. Mas essa regra que os primeiros cristãos impõem na sua ficção literária, esses textos que são ficcionais, essas regras são rigorosas demais e nos devolvem a pergunta que você faz, viu, Alonso? Eu não tenho uma resposta para isso. No gnosticismo é pior ainda, né? Todo mundo material é mau. Todo mundo material é mau. Mas nós temos aí, de fato, uma esquizofrenia, porque não é assim que as pessoas viviam. As pessoas viviam, tinham seus casamentos, tinham filhos, tinham namoradas, amantes, enfim, elas eram pessoas normais, mas elas tinham uma idealização do mártir, aquele que aguenta a morte violenta, eventualmente antecedida por tortura, e o outro tipo de martírio é aquele das pessoas que abrem mão da vida sexual. Esse é de fato um problema. Seria uma outra forma de sacrifício? Não é? O sacrifício cotidiano é abrir mão do sexo? Talvez. Paulo, quando a gente começou o grupo, e acho que uma das coisas que pelo menos me chamou a atenção para pensar o grupo foi a fala dos anjos, a pesquisa nele no sentido de como que a gente legitima ou a gente não se escandaliza, vou usar essa palavra que a gente gosta, com a morte, com um policial que entra numa periferia e mata uma pessoa em prol de um bem maior, por conta dessa narrativa do sacrifício, da substituição penal, de que se o próprio Deus tem um motivo maior para ir lá e pagar a conta, enfim, ele faz toda uma... O quanto que esse pensamento ou esse colocar o martírio como herói, e até talvez pensando eu vou pensar mais dessa igreja do dia de hoje, essa exaltação das pessoas que morreram por não negar a fé, o quanto que essa relação martírio, essa imagem que você falou, que tem lá no Novo Testamento, mas que ainda tem-se hoje quando você lê livros, quando você vai para um lugar mais conservador de que as pessoas que morreram em nome da sua fé, o quanto que isso para a gente hoje também normaliza a violência, a morte, qual que é a relação disso com essa própria ideia, esse imaginário de sacrifício? Essa é uma boa reflexão, porque essas narrativas que têm como herói alguém que morre, elas podem naturalizar a ideia de que o sacrifício seja aceitável. Não é? Podem naturalizar essa ideia. E podem perpetuar, porque, ao meu ver, é perpetuado, não há solução. Não é? A substituição é um elemento recorrente na cultura. E, claro, eu substituo por outro. Tem uma falha aí no esquema, porque nas sociedades tribais, nas sociedades dos sacrifícios, a vítima ela é muito especial, ela é honrada. Não sei se nós temos isso. O que a gente chama de vítima hoje é uma vítima de quem eu não quero sequer saber. Né? Eu passei apurado aqui, preciso contar para vocês essa. Eu passei apurado quando morreu o Lloyd
George Floyd nos Estados Unidos. Isso foi no ano 2020, 20 ou 21, me falha agora a memória. Acho que foi Foi ano 2020. passado. Foi 2020. 20, né? 20, tá, obrigado. Isso. Um grupo de uma comunidade menonita de Austin me convidou para participar de um bate-papo sobre racismo. E eu participei com esses norte-americanos, era um grupo pequeno, mas muito ativo, muito engajado, e eles falando da angústia, né? E desse movimento, a maio de 2020. Obrigado, Alonso. Né? De que Black Lives Matter, né? E queriam saber como é que era esse movimento no Brasil. E eu passei um apuro, porque naquela mesma semana, 2 jovens haviam sumido aqui na Grande São Paulo, pro lado de Pirituba, creio eu. Eles estavam ali na rua, de repente sumiram, foi vista uma viatura da PM, e depois uma casa tinha uma gravação, e os meninos foram colocados dentro da viatura. E os meninos foram executados. Aí eu tive que engolir o meu orgulho e engolir, né, a minha própria angústia ali, dizer para eles, olha, no Brasil nós não faríamos provavelmente esse manifesto de que as vidas pretas importam. Não fizemos nesse caso, não fizemos. É uma notícia que aparece ali depois, não é? Nós temos muito mais do que o que aconteceu com George Floyd, trágico o suficiente, que são as chacinas, né? De trabalhadores, crianças, moradores, gente que está na rua, é executada. Então, pode ser sim que naturalize a nossa religião, uma religião do sacrifício, uma religião da morte, né? Da substituição. Por outro lado, tem uma falha nessa teoria que precisaria ser discutida. Eu não tenho a solução para isso, que é o fato de que a gente não considera a vítima. A vítima tem que ser olhada, ela tem que ser valorizada, né? Para que a substituição ocorra. A nossa vítima, ela é anônima. Aí falha, o argumento falha. Você percebe qual é a minha questão? Eu tendo a concordar, mas tem um ponto aí que porque nós teremos que considerar essa vítima preciosa em algum sentido. E a nossa sociedade, ela não está preocupada com quem é executado na periferia. E as igrejas não estão preocupadas. As igrejas não estão preocupadas. Enfim, não que teria assim, uma solução. eu sou o mais novo assim do grupo, então eu fico brincando que tem pergunta que eu fico até preocupado de fazer, mas eu lembro de uma fala dos Anjos, acho que no nosso primeiro encontro, que ele fala sobre o lance ideia do sacrifício de Jesus enquanto dar de si, que ele dá de si, não, e ao mesmo tempo ele é colocado ali. Só que eu nunca tinha pensado também por esse lado de que você falou, posso estar enganado, sobre a própria Roma colocando ele como sacrifício nesse lance de substituição. E aí, o que caracteriza, assim, quando é martírio e quando é um sacrifício de violência? Tem alguma coisa que diferencia um do outro? Eu acho que a diferença é sutil, né? É sutil. Porque o mártir, ele encarna os nossos valores. O mártir tem que ser alguém valoroso, né? Um dos irmãos ali dos Macabeus, que foi torturado e morto, ou todos os irmãos, não é o Macabeu, no relato do segundo Macabeus, se não me engano, 7 irmãos são torturados e mortos na frente da mãe. Mas eles são valorosos, né? Eles são valorosos. O Cristo, Jesus de Nazaré, ele só foi executado, bom, claro, como sacrifício, mas como mártir, porque ele é inocente. Não é execução de qualquer um. Essa vítima tem que ser valorosa. E é interessante que esse mesmo esquema está na substituição, que é o sacrifício. Tá? Eu entendo que o sacrifício é uma coisa
muito básica, no sentido de que, como é que eu imagino a origem do sacrifício? Claro, isso aconteceu em algum momento, né? Quando o Homo sapiens sai das florestas, os hominídeos saem da floresta, vão para a savana, concorrer com predadores muito mais fortes que ele, e nós nunca tivemos garras suficientes, dentes suficientes, velocidade suficiente para concorrer com predador algum, não é? Tanto que há pesquisadores que dizem que provavelmente nós dividimos a nossa refeição com abutres e hienas, com o que sobrava dos grandes predadores, não é? Nós teríamos sido a nossa primeira refeição durante alguns milênios teria sido o que os grandes predadores deixaram, porque nós não tínhamos, a princípio, a pedra lascada, lança, arco, flecha, tecnologia. Nós precisaríamos de tecnologia para caçar, de inteligência social para trabalhar em conjunto. Então, provavelmente, na savana comia-se o que era possível, e esse possível não era nada apetitoso. Mas pensemos na primeira ocasião em que o Homo sapiens abate um animal que ele entenda que é como ele. Porque essa divisão entre homens e animais, ela não existia na pré-história. A frustração dos estudiosos, primeiros estudiosos de Altamira, Chauvet e Lascaux, essas cavernas pré-históricas, né, que tem imagens ali, arte parietal, é que eles não encontraram representações humanas, humanoides, encontraram animais. Então eles entraram nas cavernas, só tem animal aqui. Até que começaram a entender que esses animais é que eram as entidades a serem estudadas. Ou seja, essa relação com os animais. Porque a divisão entre homens e animais não estava estabelecida, como a gente pensa hoje, não é? De que nós somos um animal racional, os animais são animais não racionais, inferiores a nós. Ou então, criaturas que estão colocadas à nossa disposição para que nós as nomeemos, não é? Como Adão tinha o direito de nomear os animais. Na pré-história, provavelmente, eles entendiam que os animais eram mais poderosos que eles, eram maiores do que eles, ou até seres semidivinos ou divinos. Então, quando o Homo sapiens mata o primeiro animal e derrama sangue, e ele sabe o que é o sangue, a importância do sangue, talvez ele diga, puxa, o próximo que eu matar, eu tenho que devolver esse sangue, né? Em sistemas de substituição. Então, eu mato um animal e derramo o sangue para substituir do primeiro que eu executei, desse primeiro grande irmão, ou dessa primeira entidade divina que eu executei. Então, é algo valioso. Esse animal ele é valioso. Não é um animal que é o resto do que um grande predador da África ou qualquer outro grande predador deixou. A carne que eu divido com as hienas e os abutres. Não é? Não. É um animal cujo sangue eu derramei. Então, a origem da religião está nisso, nessas substituições. Não é? Mas tem que ser algo valioso. E quando os sacrifícios eram humanos, essas vítimas têm que ser valorizadas. Não é? Então, nesse sentido, o mártir é alguém que encarna os nossos valores, ele nos representa. Ele nos substitui nesse sentido também. Eu sei que o pessoal da teologia mais tradicional não gosta que se fale de Jesus como mártir, respeito isso, porque Jesus é mais do que isso. Mas vamos dizer, ele é mártir e mais do que isso. Os esquemas se sobrepõem nesse sentido. Tá? Agora, a questão não é Jesus Nazaré. Como Cristo, na devoção ao Cristo, de fato, a morte dele é salvífica, e nós partilhamos do seu sangue e do seu corpo, não é isso da Eucaristia? Então, ele morre por nós, o elemento de substituição está aí. Mas ele nos dá um modelo. Então, todos os outros cristãos que morrem, sejam os que foram executados de fato, seja aqueles da nossa ficção, eles são pequenos cristos, né? Eles são os grandes seguidores do Cristo aos quais eu me alio em enredos que são enredos narrativos, de ficção, mas que são modelos de vida e modelos para a sociedade, onde está dado esse problema que vocês apontam. Professor, a gente tem algumas perguntas aqui, só antes de eu organizá-las aqui e fazê-las.
até que horas você tem? A gente tem mais quanto tempo aí? Você está livre? Faça uma sugestão. Mais 10 minutos, 15 minutos? Tá. Estou A gente tem tranquilo. 3 perguntas aqui. Dá para Vamos fazer? lá. Claro. Dá para fazer? Beleza. A primeira pergunta é uma minha. Pelo que eu entendi o que você falou, a violência deseja materialidade. Então, e o sacrifício é esse movimento do corpo, da ritualização da violência, do corpo participando dessa violência ritual. Então, a violência ela deseja essa materialidade, só que no cristianismo, o trauma que você falou, lembrando do Chuck aí, do início da sua fala, o trauma é um trauma imaginário, porque é de alguém que morreu há muito tempo atrás e que a gente nunca viu nem o rosto. Então, a dificuldade de identificação com a vítima é muito grande, a dificuldade de, inclusive, internalizar ou interiorizar esse trauma, essa violência é muito grande, mas ela é uma necessidade para que haja a salvação. A gente tem que interiorizar essa violência, esse trauma, enfim. E eu penso mais especificamente nas nossas tradições mais evangélicas, mais do que nunca o ritual é abolido, que muito, especialmente no Brasil, muito contra o anticatolicismo e tudo mais. Então, o ritual ele vira um símbolo vazio, não tem densidade em si mesmo. Então, acaba que isso vai migrando para as nossas relações sociais, né? A violência a gente não encontra na religião, mas a gente está imaginando ela, construindo, transformando em linguagem, ela se materializa nas nossas relações sociais. Mas, de alguma maneira, antes dela chegar nas relações sociais, enfim, ela precisa dessa internalização nossa. E aí a minha dúvida, a minha questão é que, na forma como a gente constrói a nossa soteriologia hoje, dentro do ambiente evangélico, é o que a gente tem falado sobre a substituição penal, a ideia de que Deus precisa punir alguém, ele é desejoso de descarregar a sua ira em alguém, ele faz isso no seu filho para que não faça na gente. Esse não seria um mecanismo, ou o mecanismo, que torna eficaz essa interiorização, essa internalização da violência que antes era só imaginada, incluía nossa participação nesse trauma original da religião cristã? Digo assim, eu dizia para os membros da minha igreja, que é claro que a gente não fala assim, mas para ser didático, é claro, né? Deus morreu por culpa sua e minha. A gente colocou Jesus na cruz, a gente, no fim das contas, é o culpado da morte de Jesus. Não seria uma lógica, uma ideia das mais eficazes para a gente tentar se incluir nesse trauma e nessa violência e para justificar as nossas violências sociais? Deixa eu tentar responder, porque o seu argumento é complexo, tem idas e vindas, e eu não quero ser injusto com ele. Olha, a origem da violência, segundo o Türker, é um evento perdido no passado. É uma tomada de consciência da morte, do medo da morte. É trauma, não é? É como estar diante de uma situação de quase morte, de um risco de morte. Imagina um predador diante de você, um terremoto, enfim. Uma situação que te sacode e diz, e agora? Não é? É concreto, mas depois é simbolizado. Então, sempre se retorna esse trauma. Esse trauma ele faz parte da sua psique. Ele opera na sua psique. E você intrínseco a gente, né? Nós somos seres medrosos. Nós somos os psicólogos evolucionistas falam nós temos uma negative bias. Não é? Nós só sobrevivemos porque a gente tinha muito medo. Nós éramos aqueles que na mata ou na savana, toda vez que tinha uma coisa que se movia, a gente tinha medo que fosse uma cobra, uma onça, um leopardo. Então, os medrosos e traumatizados e assustados são os que sobreviveram. Por isso a gente fica tão tenso, a gente precisa aprender meditação, mindfulness, oração, né, religião, para acalmar, respirar e tal.
Então, está na nossa psique, está muito arraigado. Por isso a gente é tão estressado e medroso, né? E sobrevive. Agora, e o trauma, ele aciona, volta e meia, estruturas profundas. Por exemplo, quando a gente vê um acidente, vai socorrer alguém. Vocês já viram que a gente não precisa nem pensar muito racionalmente? Às vezes a gente se arrisca por alguém que a gente nem conhece. Acontece um acidente, você vai lá e, segundo Campbell, é porque é acionado ali uma memória afetiva, filogenética, né? Que nos conecta com a espécie, que nos conecta com esse medo da morte. E faz parte. Agora, essa questão jurídica, Deus, então, jogou a sua ira sobre Deus, não sei se funciona, se isso nos aplaca. Segundo Nietzsche, não. Na genealogia da moral, isso causa mais problema ainda, porque ele diz, tem alguns que pensam que matar o filho resolve. Aí o que acontece? O credor vem para a cabeça do devedor. Aí que você está perdido. Por quê? Não é? Porque agora você é o responsável por ter causado a morte do filho querido. Então, o ritual. Aí você falou uma palavra-chave. Nós não temos o ritual. Né? As nossas eucaristias, as nossas santas ceias são transformadas em símbolos. Não pode nem ter o corpo do Cristo ali. Né? Nós não lamentamos o Cristo, nós não temos a processão do Senhor morto, nós não o choramos. É como se a Páscoa fosse a rememorar um procedimento jurídico. Né? Você vai numa igreja católica, e eu vou aqui em Cotia, a tristeza que tem no templo, com as imagens cobertas, com o Santíssimo coberto, é uma experiência muito diferente. E a forma como nós nos relacionamos com os mortos. O evangélico não chora os seus mortos. Ele não os visita não os visita em finados, não é? Nós não convivemos com os mortos. No México, você festeja e come com os mortos. Você percebe? É outra relação. É outra relação com a morte. Outra relação com a vítima. Essa vítima, ela é valorizada, tá bem? Como eu te disse, não sei se teríamos que criar rituais, mas o Christoph Türker diz: a ausência de rituais da sociedade contemporânea e o que ele chama também de hiperatividade, porque nós estamos o tempo inteiro excitados por imagens exógenas, imagens produzidas por telas, não é? Esse é um tema do Türker, mas é também do Wilhelm Flusser, né? Eu estou aqui vendo imagens. Aí, quando eu não tenho nada o que fazer, eu vou para o meu celular e rapidamente o celular começa a me mostrar catástrofes, tempestades, acidentes de automóvel, predadores, tá certo? Eu vou me alimentando do elemento que deveria estar lá meio sossegadinho na minha psique. Ou eu assisto séries que eu adoro, tá? Como American Horror Story, essa eu assisto, assisti agora o Dahmer, o canibal americano. Então a gente vai entrando nesse elemento do trauma, do horror, da hiperatividade, e não se permite o tempo e a associação do tempo do rito, porque o rito ele te estabelece uma ordem até no choro, até no desespero, no lamento. O rito te impõe uma temporalidade. E nós, evangélicos, temos dificuldade com os ritos, não é isso? Pelo menos do que eu... Bom, eu ainda sou privilegiado, porque eu sou anglicano, nós temos a missa todo domingo. São missas completinhas. E eu aprendi esse elemento católico, que eu admiro muito, e que me faz muito bem. Então, tomar a Eucaristia, todo culto, toda missa, é uma missa, me faz muito bem. Como cada igreja resolve isso, não é problema meu, não quero sugerir. Por favor, não entenda que eu estou pondo o dedo na ferida e saindo correndo, tá? Mais ou menos essa é a minha ideia. Mas o fato de que, por falta de elementos de imaginação ou de ritualização, nós canalizamos, tá? Nós canalizamos errado. Aí a gente pega em arma. Então, o elemento está aí. Né? Os evangélicos estão marchando para Jesus. Né?
marchando para Jesus com roupinha, aquelas roupinhas ridículas lá, roupinha militar. Poxa vida, fazendo gesto de arma, não tem nada a ver isso, que eu saiba. Não, né? Não devia ter. O Vencendo Vem Jesus, que a gente tirava sarro quando era seminarista, que é brega, né? Aquele Vencendo Vem Jesus, é marchinha norte-americana, parece que você está lá no 4 de julho, né? Marchando, Vencendo Vem Jesus. Isso ficou muito pior, né? Agora é bala mesmo, a bancada da bala e da Bíblia. A gente tem que engolir isso seco agora, não é isso? É bala e Bíblia. Esses dias alguém falou, porque a Bíblia, eu falei, poxa, não dá para tirar a Bíblia do lado, não. A Bíblia é mais bacana. Ela falou, não, para mim, Bíblia e bala agora estão juntos. Bíblia, bala, boi. Então, tá. Mas eu não sei se eu respondo, eu estou mais dialogando com você, tá? Manda as outras aí. E essa eu acho que... Só para falar do autor que você citou, né, o Christoph Turk, na Amazon tem disponível livros dele, o Hiperativos, A Baixa Cultura do Déficit de Atenção, e o Sociedade Excitada, Filosofia da Sensação. Sim. Então são 2 livros aí que são interessantes, aí, que são desse autor que você está falando e tratam um pouco de algumas coisas que você abordou. A obra fundamental dele, que só está em alemão ou em inglês, que é o Filosofia do Sonho. Na verdade, foi publicado em português, mas ninguém acha esse livro. Tem uma tradução, sim. Se vocês fuçarem por aí, vocês vão encontrar. Filosofia do Sonho, eu acho que é a obra máxima dele. Filosofia da Sensação é muito bom também. A Sociedade Excitada, né? Agora, o Hiperativos resume o argumento, tá? Se alguém ler esse livro, em algumas páginas vai ter a tese central das obras dele. Eu estou colocando as 2 perguntas aqui no chat, de novo, para ficar mais fácil, porque eu faço as 2 de uma vez e você responde da forma que achar pertinente, enfim. Claro. Ó, tem Filosofia do Sonho por R$500 na estante virtual. Tem? Por quanto? R$500. Então. É mais barato você comprar o da Oxford, ou do Cambridge, não sei quem publicou. Então, a pergunta do Alonso é: até que ponto a ideia de ressurreição da vítima dos evangelhos, né, gestada no cristianismo primitivo, embaralhou o esquema do sacrifício? E a pergunta do Giovanni é: se a violência é a marca fundamental da religião, então os soldados de Cristo da atualidade seriam mais religiosos que os intitulados cristãos pacifistas? Essa tinha que ser do Giovanni mesmo. Deixa eu ver. É ele que fez essa? Depois eu pego o Giovanni. Tá bom. Giovanni, vou começar com essa. Se a violência é a marca fundamental da religião, então os soldados de Cristo seriam os mais religiosos. Então, mas a ideia é que essa violência que é potencial na religião, ela tem que ser, é isso que eu estou dizendo o tempo inteiro, ela tem que ser sublimada. Ela tem que ser sublimada. Ela não existe, pensa, dentro de uma sociedade tribal, religiosa, em que todos teriam a mesma religião, a mesma autoridade sacerdotal. A religião existe para canalizar, para tirar a excitação do traumático, para ritualizar esse trauma e canalizar essa violência de forma que a sociedade possa sobreviver. Existem situações em que, né, o Roger Caillat fala, né, que na morte do rei, por exemplo, é permitido, enquanto o corpo do rei não está sepultado, é permitido que todo mundo saia no braço, que saia uma confusão em certas sociedades tribais. Mas são, ainda assim, espaços regulados. Né? A sociedade é um sistema de regulação da violência. Regulação da violência, regulação dos sistemas de trocas, regulação da sexualidade. Né? A cultura não é fazer sexo quando e com quem quiser e exercer violência com quem quiser. Né? Então, a religião, ela não é a superação total da violência, isso eu enfatizo aqui, é a minha ênfase, é a minha leitura. A religião tem um potencial violento, porque ela é uma energia que brota da psique e que rapidamente pode dar errado, ela pode escorregar para a irrupção da violência, mas a religião existe para o controle dessa violência e para a sua canalização. Esses soldados de Cristo
Tá, enquanto são soldados de Cristo cantando hino com a Bíblia na mão, até pode ser, tá? Pode ser. Uma vez eu escrevi um artigo do Expositor Cristão, quando eu estava na Metodista, isso lá nos anos 2000, alguma coisa, criticando, né? Porque eu falei, olha, primeiro era marchando contra os negros batalhões. Aí o pessoal falou, não, tem racismo aí. Tiraram os negros batalhões, puseram outra frase. Mas em tempos em que o Bush dizia, né, o Bush filho, que bombardear o Iraque, Bagdá, era destruir o eixo do mal. Cantar que vencendo vem Jesus é apontar para esse conflito, né? Como se fosse um conflito cristão, tá certo? Então, uma coisa é as velhinhas da igreja cantando vencendo vem Jesus, metaforicamente, a metáfora não é boa, a imagem não é boa, mas se fica nisso, tudo bem. O problema é agora os evangélicos quererem portar armas, né? Quererem portar armas. Defender, porque vem um pacote junto, né? Lembre-se que essa fala é nessa semana, né? Ela acontece nessa semana. Então, porque vem um pacote aí, vencendo vem Jesus, com armas de verdade, num projeto de poder em que CPF bom é o CPF zerado, né? Eliminado, numa sociedade que mata mulheres, que mata negros, que mata indígenas, que mata os que trabalham com a causa indígena, enfim, você sabe do que eu estou falando. Então, não, eles não seriam mais religiosos, não. Porque a religião a função da religião é dar vazão. Religião nesse sentido, né? Obviamente, religião é muito mais do que isso. Não estou aqui querendo ser reducionista, mas, enfim, nesse aspecto. A outra questão, da ressurreição. Sim, da ressurreição. Correto. Embaralhou o esquema do sacrifício. Sim e não, porque há outras imagens de deuses que ressuscitam também, tá? Seja escatologicamente ou no ciclo da vida. E o fato é que, para os cristãos, esse Jesus que ressuscitou, ele entra nos ciclos do tempo, correto? O cristianismo rapidamente se alia a essas estruturas das culturas europeias, das culturas autóctones europeias pré-cristãs, em que o Cristo ressurreto é antecedido pelo que morre. Ele morre todo ano. Tá? Teologicamente, talvez essa ideia faça mais sucesso no que você fala, mas na vivência do cristianismo nas sociedades tradicionais cristãs, você vive vamos dizer, a Páscoa e a ressurreição todos os anos. Esse Cristo ele está aliado ao tempo da natureza, às estações do ano, à fertilidade da terra, né? Então, eu imagino que a ressurreição, a ideia da ressurreição, ela entra num processo de renovação que novamente entra no ciclo da morte, do sacrifício, e que se repita. Mesmo no esquema escatológico, esse Cristo ressurreto, ele só voltaria após muita violência, não é? Não é assim nos esquemas escatológicos? Seja no Apocalipse de João, em que esse Cristo se apresenta com as marcas da sua execução ainda, porque ele é o Cordeiro como que esfolado. Mas aí os seus servos, espera-se deles que eles sofram a violência, que o imitem na sua violência. Então, se pensarmos também a ideia da ressurreição como uma ideia que é coletiva, novamente, os mártires ainda terão que sofrer para que experimentem da ressurreição. Então, eu estou fazendo essa proposta, Alonso, porque você falou da ideia da ressurreição, né? Você foi muito perspicaz, porque algum teólogo conservador diria o fato da ressurreição, não é? O evento escatológico da ressurreição, que resolveu de uma vez por todo o tema do sacrifício.
mas ele é uma ideia que está submetida a um tempo cíclico. A gente não gosta de falar disso porque a gente acha que o cristianismo, nós aprendemos isso com a teologia alemã dos anos 70 e 60, Moltmann, né? O cristianismo não tem tempo mítico, não tem tempo circular. O cristianismo é pura escatologia, tempo linear, não é? Não é bem assim. A gente vive tempos cíclicos do calendário litúrgico, das nossas próprias vidas, né? De pessoas que nascem, pessoas que se vão, de ciclos da nossa vida que são ciclos mais solares e mais lunares. Então, esse Cristo ressurreto é sempre antecedido na nossa experiência com ele, de um Cristo que também passa novamente pela paixão. E assim é nas nossas Eucaristias, né? A gente se lembra do Cristo que morreu sempre. Ele se torna presente e se torna para nós carne e sangue todas as vezes. Obrigado, professor. Obrigado a todos aí que fizeram as perguntas. Obrigado por estarem presentes. Foi ótima a nossa conversa. Acho que o que resume é, na próxima Páscoa, não precisa correr da sexta. Vive a sexta. E uma intuição que veio do nosso último encontro e que eu acho que se repete um pouco hoje, e isso reflete um pouco o texto bíblico que a gente foi perdendo ao longo do tempo, nosso desenvolvimento teológico, cultural, enfim, é que o texto bíblico está lidando, os autores do Novo Testamento, as primeiras comunidades estão lidando com a morte. O inimigo não é um inferno imaginado, posterior, mas eles estão tentando lidar com a morte. Para lidar com ela, ele precisa enfrentar ela, não dá para se alienar dela ou negá-la, ou deixar de encará-la, como muitas vezes na nossa prática Perfeito, religiosa a Davi. gente Perfeito faz. fechamento. Obrigado por esse fechamento, que foi muito precioso. Eu, Irmãos nossos nas favelas, né? Irmãos nossos negros, mulheres, indígenas. E eles estão diante da morte, diante da violência. eu queria deixar aqui, deixei aí no chat, o link do nosso canal. Então, se você tem interesse aí, o pessoal que veio com o Paulo, em outras falas, a gente tem falas com o Caio, com a Priscila, com o dos Anjos, com o Giordano. Então, o próprio Davi faz uma exposição em um dos vídeos. Então, quem tiver mais interesse em seguir, a gente também tem o Instagram, um Twitter. O Instagram tá... Olá, né, Davi? Tá... Olá, É, e no Twitter a gente não conseguiu mexer no arroba, tá lá, LHL, sobre. Tá horrível esse Twitter, esse arroba a gente tá tentando mexer, mas LAH, sobre, lá sobre. E a gente tem alguns encontros que eles já estão previstos aí para o dia 10 de novembro. A gente vai ter um papo com o Kenner Terra, que acho que é seu conhecido aí, né, Paulo? Sim. Sobre Orientando do Paulo. apocalíptica e sacrifício. E no dia 1º de dezembro, o Lucas Iglesias vai falar sobre moral, ritual e discurso profético. Então, para quem tiver interesse em participar das próximas comunicações, tudo isso vai para o YouTube também, então talvez você não possa no dia, mas depois acessa lá e comenta, curte, compartilha, faz o pacote aí. Vou terminar lendo um texto bíblico, então, para dizer que a gente é crente, né? A gente não leu, não orou. Mas somos, né? Então. Tá. Hebreus capítulo 2, verso 14 diz: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Amém. Que Jesus, Amém. por sua morte, que venceu a morte, libertou a gente, aí nos dá a possibilidade de vencer o medo da morte e enfrentá-la corajosamente. Esteja conosco aí ao longo desse resto de dia e ao longo desse resto de semana. Eu vou precisar, que agora o Vasco tem que ganhar para subir para a primeira divisão. Eu já tô... Vou sofrer agora, tô amedrontado. Boa sorte, nosso time irmão, o Vasco, viu? Eu já tô na glória aí, o meu Cruzeiro já subiu, então eu já... Nós estamos aqui também comemorando 10º. Muito feliz. Valeu, Paulo. Muito obrigado. Fala, galera, beleza? Então, tô aqui para passar para vocês
algumas indicações ou alguns avisos. O primeiro é que para você seguir aqui o nosso canal no YouTube, onde você vai encontrar diversos vídeos e 3 playlists organizadas pensando a continuação, a provocação disso que a gente tem conversado sobre sacrifício. Então você tem aqui o evento inaugural, né, onde o primeiro evento presencial que a gente fez, e você vai ter falas do Caio, você vai ter falas da Priscila, do Jordano, do próprio dos Anjos, e a conversa que rolou a partir dessas falas. Você vai ter também aqui, para você poder clicar, para você poder dar uma olhada, os encontros que aconteceram online. Então, o Gabriel, o Israel, o Davi, o próprio dos Anjos, eles conversaram sobre alguns assuntos, né, alguns temas. Você pode seguir essa playlist. E além dessas duas... nas mãos dos homens. Ó, o Davi falando aí, ó. E além dessas duas playlists, você tem aqui o para Olá, estudar. seja muito bem-vindo. O que é esse para estudar? São vídeos, podcasts, entrevistas, provocações de gente que está colaborando com esse movimento do Ola, desse movimento de estudo sobre sacrifício. Então você pode continuar aqui. Tem vídeos em inglês, tem vídeos, desenhos para provocar, para pensar. E além disso tudo, você pode acompanhar também os encontros que estão rolando pelo podcast. Então, se você é uma pessoa que gosta de podcast, que gosta de estar dirigindo, gosta de estar fazendo qualquer outra atividade, ouvindo ali algum podcast, você pode estar ouvindo essas conversas, essas falas, pensando a respeito, e se inscreve aqui também. Além disso tudo, para você saber tudo que está rolando dos encontros, dos encontros online, dos encontros presenciais, de material que o pessoal está mandando, de organização desses estudos, desses textos, você também tem o e-mail que você pode mandar uma mensagem pedindo para fazer parte da lista de transmissão, de que eles vão enviando as coisas, é a mortedeanselmo@gmail.com. Então manda um e-mail pra galera que eles vão te colocar lá na lista. E é isso, eu tenho esses avisos aqui para dar. Fica por dentro, se inscreve aí, continua pesquisando, manda mensagem pra gente. Tamo junto, até uma próxima, galera. Valeu!